Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um equipamento milenar e muito legal, um relógio de sol. Para fazer um relógio de sol, a gente vai precisar basicamente de uma garrafa PET lisa, de um barbante escuro, de um pedaço de isopor e de matemática. Sim, para fazer um relógio de sol funcionar direitinho, a gente precisa de matemática de qualidade. E antes de começar, eu vou aproveitar para lembrar da OBMEP 2015. A OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Se você é professor ou aluno, vale a pena dar uma olhadinha no site da OBMEP e ver como participar. O link do site eu estou deixando aqui embaixo. O primeiro passo para fazer o relógio de sol é preparar a garrafa. Usando uma furadeira, eu vou fazer um furo bem no centro da tampa e outro lá embaixo, também no centro. Depois eu vou passar e prender uma linha por dentro da garrafa. Essa linha tem que ficar exatamente no centro da garrafa. O próximo passo é montar um marcador onde vão ser mostradas as horas. Esse marcador tem que ter exatamente metade da circunferência da garrafa. Então eu vou pegar uma tira de papel de 10 centímetros de largura e passar em volta da garrafa, cortando o que sobrar. Depois eu dobro no meio e pronto. Agora, a gente tem que dividir isso aqui em 12 partes. Por que 12? Porque o nosso relógio vai marcar 12 horas. O dia tem 24 horas, mas o período de luz, que é quando a gente vai conseguir usar o relógio, geralmente só tem 12 horas. É só medir o comprimento do papel e dividir em 12 partes iguais. Aí eu vou marcar em cada divisão a hora que o relógio vai marcar, começando em 6 e terminando em 17. Ou seja, das 6 da manhã até o final das 17 horas, que termina quando chega às 6 da tarde. O marcador está pronto e agora eu preciso colocar esse relógio na inclinação certa. O relógio tem que ficar paralelo ao eixo de rotação da Terra. Hein? O planeta Terra gira em torno de um eixo imaginário. É como se a Terra fosse uma maçã do amor e o cabinho da maçã do amor fosse o eixo de rotação. E o nosso relógio de sol tem que ficar paralelo a esse eixo de rotação da Terra. Calcular isso pode parecer muito difícil, mas não é não. É só a gente saber a latitude, saber qual é o paralelo, qual dessa linha aqui passa em cima da nossa cidade. Não dá para saber a latitude exata de onde a gente está só olhando no globo, porque o globo não tem todas essas linhas, então o jeito é procurar na internet. Se você colocar a palavra latitude e na frente o nome da sua cidade mais o estado, por exemplo, Latitude São Paulo SP, você vai encontrar vários sites que dão a latitude da sua cidade. Eu tô em São Paulo e aqui a minha latitude é 23 graus para o sul, ou seja, eu tô no paralelo 23 ao sul do Equador. E sabendo disso, eu vou usar um transferidor, que é esse instrumento que serve para medir graus, para construir uma rampa que tem 23 graus de inclinação. Eu vou cortar um retângulo de isopor de 15 por 30 centímetros de comprimento. Ele vai ser a base da rampa. Depois, eu vou cortar dois triângulos que vão sustentar as rampas. Eles têm que ter uma base de 30 centímetros e um ângulo que coincida com a minha latitude, no caso, 23 graus. A superfície da rampa vai ser outro retângulo de 15 centímetros de largura, mas o comprimento vai depender da hipotenusa do meu triângulo. Hipotenusa é esse lado que está na frente do ângulo reto, o ângulo de 90 graus do meu triângulo. Então é só eu colocar a hipotenusa em cima do isopor, marcar e cortar. Depois é só colar tudo isso usando cola de isopor e alguns alfinetes para segurar. E quando secar, você pode encapar com papel, instalar um apoio para a garrafa e depois colocar a garrafa em cima completamente alinhada com a rampa. O objeto que vai ser o nosso relógio de sol está pronto, mas para isso aqui marcar as horas não é só eu colocar no sol de qualquer jeito não. Eu tenho que apontar essa parte mais alta exatamente para o sul e a parte mais baixa exatamente para o norte. Se eu estivesse no hemisfério norte, seria o contrário. Bom, aí você pode dizer, para achar o norte e o sul é só eu usar uma bússola. Inclusive, a gente já mostrou como fazer uma bússola em casa aqui no Manual do Mundo. Mas eu vou te contar uma coisa. Quase sempre a bússola aponta para o lugar errado. E para a gente entender por que isso acontece, vamos entender antes como funciona a bússola.
O nosso planeta funciona como se fosse um grande ímã, e as pontas desse ímã, os polos, estão mais ou menos no Polo Norte e no Polo Sul. É por isso que uma bússola aponta para o norte e para o sul. O problema é que esses polos magnéticos da Terra não estão exatamente em cima dos polos verdadeiros. Só para você ter uma ideia, nesse ano de 2015, o polo magnético da Terra está mais ou menos aqui, entre a Antártida e a Austrália. E o pior, ele muda de lugar o tempo todo. Então eu até poderia usar uma bússola para achar o norte e o sul verdadeiros, mas eu teria que fazer alguns cálculos. Mas calma, dá pra gente achar o norte e o sul usando o próprio Sol, e tudo que você vai precisar é de um chão bem plano, de preferência o mesmo lugar onde você vai instalar o seu relógio de sol, e de um bastão que fique exatamente a 90 graus do chão. Esse aqui é o meu chão plano, e a gente consegue ver que ele é planinho mesmo, usando um nível. E eu vou usar esse suporte universal, que é um instrumento de laboratório de química, para servir como meu bastão, que vai ficar a 90 graus do chão. Para começar, eu vou fixar direitinho meu suporte no chão, e para saber se ele está mesmo a 90 graus do chão, eu vou usar essa ferramenta aqui, que é um fio de prumo, que é a ferramenta que os pedreiros usam para saber se uma porta, um muro ou uma parede está mesmo a 90 graus do chão. É só eu apoiar o fio de prumo aqui em cima e ver se ele está totalmente rente, juntinho aqui com o resto do meu bastão. E como você pode ver, está tudo 100%. O que eu vou precisar agora é de uma canetinha e de um pedaço de barbante. Eles vão servir de compasso e já já você vai entender por quê. Eu preciso medir a sombra projetada pelo meu cilindro em 2 momentos do dia, um pouco antes do meio-dia e um pouco depois. Agora são 10h30, é um bom horário porque a gente não pode fazer medições muito próximas do meio-dia. E aí é só eu marcar o ponto final da sombra. E o que vai acontecer agora? Essa sombra vai mudar de posição e de tamanho. Conforme for chegando perto do meio-dia, ela vai diminuindo e passando do meio-dia, ela vai aumentar. O próximo ponto que eu preciso marcar é quando a sombra estiver exatamente do mesmo tamanho que eu marquei agora, só que depois do meio-dia. E para eu não ficar com uma régua aqui o tempo inteiro medindo o tamanho da sombra, eu vou fazer uma coisa mais inteligente. Eu vou fazer um compasso com a minha canetinha. Em volta do meu bastão, eu vou fazer um meio círculo que tem o raio exatamente do mesmo comprimento da sombra. E o que vai acontecer agora? A sombra vai começar a diminuir, vai ficar para dentro do círculo e depois vai começar a aumentar. E eu sei que ela vai ter exatamente o mesmo tamanho que tinha quando eu fiz a primeira medição, quando a ponta da sombra alcançar essa linha que eu acabei de traçar. Então agora bora almoçar e voltar aqui à tarde e esperar a sombra alcançar a linha. Já é 1 da tarde, a sombra andou, mas ainda não alcançou a linha. Vou esperar mais um pouquinho. 13h50 e finalmente a sombra chegou na linha. Eu vou marcar um ponto bem aqui onde a sombra toca na linha. Agora eu já posso tirar o meu suporte universal e com uma régua eu vou fazer uma linha entre os 2 pontos. A ponta da sombra que eu medi às 10h30 e a ponta da sombra que eu medi às 13h50. Você tem ideia do que representa essa linha aqui? Ela é exatamente a linha leste-oeste. E para a gente saber onde é o leste e onde é o oeste é bem fácil. O oeste é onde a gente mediu a sombra primeiro e o outro lado é o leste. E o norte e sul? É só a gente desenhar uma linha exatamente a 90 graus da linha que a gente já tem. Eu poderia usar um esquadro para fazer isso, mas eu tenho um jeito alternativo que é bem legal. Eu vou aproveitar o meu compasso de canetinha, colocar o centro dele exatamente em cima do primeiro ponto que eu marquei e fazer uma marca em cima da linha e outra embaixo da linha. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como você pode ver, essas 2 marquinhas que eu fiz cruzaram em 2 pontos. E como você deve imaginar, se eu ligar esses 2 cruzamentos, eu vou ter uma linha exatamente a 90 graus da outra, ou seja, a linha norte-sul. E se o oeste está à esquerda e o leste à direita, isso significa que o norte está em cima e o sul embaixo. E agora a gente tem aqui as direções perfeitas. A linha norte-sul está alinhada com os meridianos, que são essas linhas aqui do globo, e a linha leste-oeste está alinhada com os paralelos.
eu poderia já instalar o meu relógio de sol se não fossem dois detalhes. O primeiro é que eu descobri que a sombra da casa está quase chegando em cima aqui da minha marcação e daqui a pouco ela vai invadir o espaço onde eu vou instalar o relógio de sol. E a segunda coisa é que eu tenho que esperar uma hora inteira, uma hora cheia, e ainda não chegou na hora inteira. Então eu vou aproveitar esse tempinho que eu tenho para alongar um pouquinho essa linha, trazer ela mais para cá, para fora da sombra. Agora sim, são exatamente 3 horas da tarde. Então eu vou apontar a parte alta da rampa para o sul, a parte baixa para o norte e fazer encaixar a sombra do relógio bem no comecinho da marcação das 15 horas. E para provar que esse relógio está funcionando, vamos esperar até as 4. 4 horas no relógio e 4 horas nesse instrumento aqui, que parece simples, mas como você acabou de ver, ele tem acumulados vários séculos de conhecimentos de astronomia, de geografia e de matemática. Mais vídeos que te ensinam a construir coisas legais e entender como essas coisas funcionam, você vê no Manual do Mundo. Se você não botava fé que um relógio de sol envolvia tanta tecnologia, não se esqueça de dar um joinha aqui nesse vídeo. E se você quiser saber mais sobre o relógio de sol, lá no site do Obmap tem várias informações muito bacanas que vão te ajudar muito, o link está aqui embaixo. Tem bastante gente aí que vai reclamar que é muito complicado fazer o relógio de sol, mas tem uma coisa que é muito bacana, que é entender que quando a gente estuda ângulo, triângulo, circunferência, isso não é à toa, isso é extremamente útil. E conforme a gente vai descobrindo a utilidade dessas coisas, tudo que tem em volta da gente passa a ser muito mais legal. Eu vou deixar aqui embaixo 2 vídeos que são meu xodó, 2 vídeos que foram feitos com muito carinho, gravados lá no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Desse lado aqui, como medir um prédio usando um prato, e é óbvio que você vai usar muita matemática. E desse lado um vídeo com luz, afinal de contas a gente está no Ano Internacional da Luz, que é como fazer um cinema dentro de uma caixa.